Namastê, muito boa noite a todas. Hoje vamos para mais uma noite de leitura. Eu sou a Simone Cavoloni, sou Eka Mitra, e hoje nós vamos fazer a leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Este livro que traz tanta transformação na vida de todos. É um livro que realmente traz muita transformação, é um livro que traz discernimento, traz uma nova visão para a nossa vida. Nós começamos, a semana passada, nós fizemos a leitura, iniciamos o segundo segredo sagrado, que é descubra a sua verdade interior. Foi bem interessante, porque a gente fez a leitura em uma única leitura, essa parte toda do segundo segredo sagrado, para a gente começar a descobrir a nossa verdade interior. E nós aprendemos, porque foi disponibilizada uma ferramenta fantástica, que Pritaji mostra para nós, que é a prática da mente serena, que é a prática para a gente se conectar com o nosso centro, com o nosso eu, com o nosso divino, e dessa forma fazer com que possamos descobrir o que realmente existe dentro de cada um de nós. E hoje, a nossa leitura é a segunda jornada da vida, dissolva a divisão interior. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos nos conectar com todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu te vejo, Andréia, te vejo, Elisandra, te vejo, Eliane, Maíra, Margarete, eu te vejo, Vivian, eu te vejo, Eliana, eu vejo cada um de vocês. Eu estou aqui sempre. E vamos nos conectar também com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente. E nos conectar com o nosso divino, nosso Deus, nosso Antaryami, nossa essência, nossa centelha. Vamos abrir as portas do nosso coração para esse encontro, caminhando neste espaço sagrado e secreto, que é só nosso. E vamos nos aproximando do nosso divino. Eu gosto de chamá-lo de divino, mas você pode chamar do nome que assim você desejar, porque não importa o nome, o que importa é a conexão. Não importa a forma como você vê o seu divino, o que importa realmente é sentir a presença, é sentir ele vivo dentro de ti. Eu te vejo, meu divino, eu estou aqui. E peço para que sempre estejamos juntos e conectados. E que se caso eu perder essa conexão, eu sinta e consiga novamente chamá-lo, porque sei que quando estou contigo, eu sou muito mais forte, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Intenciono que a leitura de hoje ela não seja apenas palavras soltas, que ela seja
experiência vivida na minha vida e na vida de cada um de vocês. A leitura hoje, ela tenho certeza que vai impactar muito a vida de cada um. Nós vamos iniciar na página 75 deste livro que é escrito por Pritaji e Krishnaji. A segunda jornada da vida. Dissolva a divisão interior. Foi escrito por Pritaji este capítulo. Quando nossa filha, louca, tinha 5 anos, sua professora de inglês lhe deu um poema chamado Inside, Outside, de Abigail Griffith, que começava assim: meu interior e meu exterior são completamente diferentes. O poema continuava descrevendo todas as formas em que a aparência física da personagem contrastava com a maneira como ela se sentia sobre si mesma. A tutora pediu à louca para escrever sua própria versão. 25 minutos depois, sem que minha filha conseguisse escrever nada parecido com o proposto, a tutora me entregou o poema dela e disse: o poema que Louca escreveu é bem diferente do original, mas você vai gostar mesmo assim. E foi embora. A tradução deste poema, Inside, Outside, é dentro e fora. Aqui vai o que Louca escreveu. Sou tão bonita quanto uma abelha que faz mel. Não quero ser ninguém além de mim. Sou esperta, inteligente, boa e gentil. Por que devo mudar o que já é nota 1000? Quero ser amiga de todos que são bons. Eu sou eu e você é você. O poema modelo retratava uma pessoa com 2 vozes interiores, enquanto Louca não tinha essa divisão dentro de si. Quando as pessoas a conheciam, encontravam alguém em um belo estado de ser, mas essa experiência não se limitou apenas à sua infância. A clareza mental e a ausência de conflitos permanecem até hoje. Hoje, Louca tem em torno de 18, 19 anos. É a mesma idade da minha filha. Talvez muitos de nós tenham sido assim a infância. Todos nós nos entregamos por completo, sem qualquer vergonha, enquanto dávamos um abraço em um ente querido. Já nos deleitamos com a sensação de acariciar os pelos de um cachorro ou com o gosto de uma fruta. Já contemplamos os arco-íris formados pelo sol em uma gota de água. Os prazeres simples da vida humana maravilhavam nossos sentidos. Nós éramos alegres, completos e inteiros. Em algum momento pelo caminho, muitos se tornaram indivíduos divididos, cheios de conflitos, e a autoobsessão se instalou. De inúmeras maneiras, nossa sociedade acentua esse senso de separação. Aqueles que foram educados em um sistema baseado em notas de prova e rankings aprenderam a comparar, competir e julgar. Fomos educados a encarar nossos colegas como competidores, não como amigos. Não travamos uma batalha apenas contra outras pessoas, nós também aprendemos a lutar contra nós mesmos. Mentalmente, começamos a pintar a imagem das pessoas que queríamos ser e ficávamos frustrados quando não cumpríamos essa expectativa. Sem percebermos, nós nos tornamos pessoas ávidas por agradar os outros ou se autoafirmar. Nessa ânsia por tornar apenas o outro feliz, vivemos com medo de desagradar as pessoas,
passando a tomar decisões e atitudes que evitem conflitos. Quando queremos nos autoafirmar, relembramos nossas dores passadas, ensaiamos conversas irritadas, inventadas, tomamos decisões apenas para provar que aqueles que nos magoaram estavam errados. Nós nos acostumamos tanto a viver em guerra que esquecemos que podemos existir de outra maneira. Mas, afinal, como é que nos tornamos tão desconectados do nosso belo estado de integridade? Quando paramos de agir como os seres graciosos que realmente somos? Como nos tornamos indivíduos tão preocupados com nós mesmos? Por que sou infeliz? Para quem você acorda pela manhã? Com quem passa todos os momentos da sua vida, até mesmo em seus sonhos? Quem lhe faz companhia quando você está sozinho ou enquanto convive com os outros? Você mesmo. Você se ama? Você se cuida? Ou é crítico e intolerante consigo mesmo? Você é o seu melhor amigo? Pense no que acontece quando se irrita com um amigo, um parente ou um colega. Você tenta mudá-los, dá conselhos, diz que não vai tolerar aquele comportamento, talvez até reze para que mudem. Caso eles se recusem, você pode se distanciar, passa a fazer menos planos para se encontrarem, demora mais para retornar ligações. Se as pessoas chegarem a um ponto intolerável, talvez até corte relações por completo. Mas, e se a pessoa que lhe desagrada for você mesmo? E se a pessoa com um comportamento detestável for você mesmo? E se a pessoa odiável for você mesmo? Vamos pausar aqui para refletirmos um instante. Feche seus olhos, respire profundamente. Inspire e expire bem devagar. Em silêncio, direcione o holofote das suas atenções para o seu relacionamento consigo mesmo. Leve a sua atenção para os momentos em que sentiu um belo estado de carinho e respeito em si. Respire bem profundamente e permaneça em estado de observação deste momento tão especial, quando você estava sentindo profundo respeito e te tratando com tanto carinho. Agora, leve a sua atenção para os momentos em que você passou por um estado de descontentamento ou até mesmo aversão por si mesmo. Respire bem profundamente e apenas observe como se sentiu naquele instante em que estava descontente consigo mesmo.
e fique em um estado de observação por alguns instantes. Vamos respirar profundamente, então abrir os nossos olhos. Importante sempre a gente ter, junto com a gente nessas leituras, um caderno para fazer algumas anotações, porque muitas vezes vem algumas percepções da nossa leitura, trazendo algo para nós. Sempre coloque a data e anote aquilo que você achar, que você sentiu ali, aquela emoção, porque é isso que vamos estar trabalhando hoje. Com certeza, você já sentiu uma bela conexão consigo mesmo algumas vezes e simplesmente se amou do jeito que é. Também é provável que tenha passado por alguns momentos de tristeza ou desconforto maior interior. Neles, talvez tenham buscado soluções e fugas externas, ou aceitado a guerra interna como normal, esquecendo-se de que este guerreiro não é você. Você é um ser belo. Você não é uma ovelha com medo de morrer na selva. Você é um leão. Se não tivermos um belo relacionamento com nós mesmos, tudo em nossa vida, a maneira como andamos, a maneira como falamos, nossa voz, nosso raciocínio e nossas tentativas de alcançar sucesso, será atingido pelo incômodo da insegurança. Como seria possível conquistar qualquer coisa quando estamos presos neste estado de sofrimento? Precisamos nos livrar dele. Incapazes de lidar com esse abismo interno que só aumenta, muitas pessoas tentam desesperadamente moldar e remoldar os seus corpos. Milhões recorrem a narcóticos, bebem álcool, cogitam se suicidar ou realmente o fazem. E ainda assim, por mais que busquemos soluções externas para mudar como nos sentimos sobre nós mesmos, não há qualquer prova da existência de seres humanos que tenham encontrado a felicidade enquanto brigavam consigo mesmo. Afinal de contas, se você passar a maior parte do tempo neste estado de guerra, como terá forças para aproveitar seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo livre ou seu sucesso? O que mais acontece quando não temos paz interior? Você brincava de pique-pega, que é pega-pega, a gente fala aqui, né? Quando era criança. Na minha versão da brincadeira, nós formávamos um círculo, alguém ficava no centro e dizia uni, duni, te, o escolhido foi você, eliminando um competidor por vez, até o último virar aquele que tinha que pegar os outros. O que nós estávamos fazendo? Em vez de tomar uma decisão clara, permitíamos que a sorte decidisse. Ninguém precisava se responsabilizar pela escolha de quem perseguiria os outros. Se nosso interior não estiver em harmonia, é comum que essa seja a maneira como lidamos com a maioria das decisões importantes da nossa vida, mesmo quando adultos.
Somos indecisos porque os estados de sofrimento nos fazem perder a fé e o respeito por nós mesmos e nossas decisões. Continuamos a brincar de unidunité no processo de encontrar empregos, cônjuges ou parceiros de negócios. Simplesmente não conseguimos tomar decisões ou fazer escolhas confiantes. E mesmo quando escolhemos, continuamos na dúvida, questionamos se amamos a pessoa certa, às vezes até quando estamos no mesmo relacionamento há 3 anos. Questionamos nossa escolha de carreira após uma década no emprego. Questionamos nossa formação na faculdade muito tempo depois da formatura. Quando estamos perdidos no confronto entre visões e opiniões conflitantes, esquecemos que a vida pode ser realmente linda. Incapazes de suportar esse caos interior, passamos de uma solução rápida para outra, buscando qualquer coisa que silencie as vozes contraditórias e insistentes que criam esta claustrofobia interior. E quando nada causa mudanças duradouras, talvez acreditemos que o mundo está sendo injusto conosco. Mas sou uma pessoa boa, choramingamos. Nunca machuquei ninguém na vida. Por que sou tão infeliz? Alguém aqui consegue se ver em qualquer uma dessas situações que a gente leu nessas páginas? Porque eu me vejo aqui em várias situações que eu já passei, e em algumas que já me curei, em outras que ainda nem tanto. É impressionante como todos esses questionamentos já se passaram várias e várias vezes na minha vida. Imagino que cada um de vocês também. As 3 expressões do eu em guerra. A gente vai falar dos 3 eus em guerra, tá? Porque é importante a gente fazer essa leitura para a gente começar a dissolver e entender cada um deles. No famoso poema épico indiano, Ramayana, o vilão, o rei Ravana, tem um dilema sem igual. Ele não era um monarca tolo ou mau, como tantos vilões que conhecemos. Ravana era um grande estudioso, versado nas escrituras sagradas, criou grande prosperidade para o seu reino. Então, como as ações desse homem considerado virtuoso em todos os sentidos levaram à morte do seu irmão, seu filho e todo o seu clã? O que o levou a sequestrar a esposa do herói Rama, um ato que fez todo o seu reino arder em chamas? Como alguém tão culto se tornou tão destrutivo? A história descreve Ravana como um homem de 10 cabeças. Elas simbolizavam os valores divergentes e os desejos obsessivos que o levaram a se perder na própria mente. Nenhum conhecimento que tinha ajudou a silenciar o tormento de suas vontades e desejos conflitantes. Esse era um homem em guerra consigo mesmo, e não demorou muito para essa batalha interior afetar todos ao seu redor. Ao ler a história de Ravana, talvez você se faça uma pergunta que continua tão relevante hoje quanto era antigamente. Por que pessoas boas se tornam más? Todos já não fizemos essa pergunta em algum momento da vida? Nós olhamos para um irmão, um filho, um amigo que perdeu o rumo e nos perguntamos: que raios aconteceu? Olhamos para o líder ou o artista que um dia admiramos e pensamos: como eles se desvirtuaram tanto? Quando uma pessoa se perde em um estado de guerra interior, ela acaba como Ravana. Não apenas começa a se autodestruir, mas também tem o poder de destruir os outros. Não interessa se alguém é o ser mais bem intencionado do mundo. Se o seu interior for um campo de batalha de valores contraditórios, eles trarão caos ao seu mundo.
O fogo da nossa guerra interior pode ser desencadeado por desejos conflitantes como, vamos lá, quero ser uma mãe altruísta, mas para isso preciso desistir da minha carreira. Não posso ter tudo. Quero ser promovido, mas então não vou poder viajar pelo mundo. Acho que preciso me contentar com o que tenho. Quero ter um relacionamento, mas não quero perder a vida de solteiro. Vou ser infeliz de qualquer forma. A batalha interior também pode ocorrer devido ao conflito entre sonho e realidade. Desejamos ser virtuosos, mas somos atraídos pelo vício. Desejamos ser pacientes e bondosos, mas estamos cheios de raiva e intolerância. Porém, quando você não sabe se libertar deste tipo de conflito interno, não importa que caminho decida seguir, sua insatisfação pode se intensificar e se transformar em depressão ou até em ódio por si mesmo e pelo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Ravana. Apesar de ele saber que seus desejos contraditórios seriam sua ruína e que o destino do seu reino era incerto, ele não conseguiu resistir. Tantos de nós vivem esse mesmo tormento. Porém, se nosso mundo interior for um campo de batalha, como podemos alcançar os belos estados de felicidade e liberdade? Campo de batalha pode parecer um termo muito exagerado. Claro, todo mundo se sente insatisfeito e desvalorizado por grande parte do tempo. Mas a vida é assim mesmo. Mas é mesmo? Enquanto a fonte dos conflitos em nossas vidas pode parecer externa, na verdade somos nós mesmos que liberamos uma força destrutiva no mundo quando adotamos uma das seguintes expressões do eu em guerra. A primeira manifestação da nossa batalha interior é o eu encolhido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o eu encolhido. A vida, ela não tem que ser uma batalha. Não, nunca. Ela deve ser um campo de batalha. A vida, ela é bela e nós devemos aprender a viver em um estado, em um belo estado de ser, em um estado de calma, em um estado de paz interior. O eu encolhido. A gente vai falar dos 3 eus e vamos encerrar a leitura de hoje nos 3 eus. O eu encolhido. Quando Alex tinha cerca de 12 ou 13 anos, sofreu intimidação por ser fraco e muito menor que os colegas de classe. E como forma de lidar com a humilhação, ele acabou se tornando ginasta. Quando entrou para a faculdade, ele era um dos alunos mais bonitos do campus. As garotas caíam aos seus pés. E seu sucesso não parou por aí. Alex foi bem-sucedido nos negócios, ficou rico, casou-se com uma mulher linda. Mesmo assim, até hoje, ele ainda se sente extremamente inseguro e inadequado, porque não consegue parar de se comparar com os outros. Com frequência, fica na dúvida se a esposa corresponde ou precisa do seu amor, por comparar o comportamento dela com o de mulheres de seu passado. Alex achava que, se chegasse ao topo de todas as áreas nas quais estava envolvido, não teria motivo para se sentir inferior a mais ninguém. Quando criança, tinha decidido que um dia alcançaria uma posição na qual os outros se comparariam a ele, e não o contrário. Porém, após embarcar em uma jornada interior em busca da verdade, ficou óbvio que a realidade era muito diferente. Seu hábito obsessivo de se comparar com os outros nunca fora abandonado, apesar de todo o sucesso e riquezas que ele havia criado. Esse emaranhamento de estados de sofrimento causou um padrão estranho em seu trabalho. Todos os negócios que a Alex fazia, mesmo que fossem vantajosos, não eram suficientes.
Ele acreditava que os outros sempre se davam melhor. E também sentia que o sucesso só chegava para ele quando se esforçava muito. Na sua cabeça, as outras pessoas tinham uma vida muito mais fácil. E esse padrão só mudou após sua desarmonia interior dissolver. Uma nova inteligência surgiu dentro dele durante uma meditação mística com Krishnaji, na qual despertou da ilusão de ser limitado e testemunhou um estado de consciência no qual sentia mais uma divisão ou a necessidade de se comparar. Após Alex se sentir essa transformação em sua consciência, foi muito mais fácil acessar os belos estados de criatividade e clareza mental. E é desse espaço que ele, hoje, constrói as suas realizações. O eu encolhido que assolava Alex é comum. Anote aí. Ele costuma se manifestar como uma inibição, timidez ou baixa autoestima debilitante. O eu encolhido pode nos tornar extremamente agressivos. Mas qual é a verdade do eu encolhido? Ele é alimentado pelo hábito viciante de nos compararmos com os outros e sentirmos que não estamos à sua altura. Nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Ficamos nervosos na presença daqueles que acreditamos ser mais inteligentes, mais bonitos e mais talentosos. Imaginamos que os outros nos julgam inferiores e ficamos constrangidos. Um eu encolhido cria incerteza e nos afasta da felicidade da vida. Nós perdemos a coragem de perseguir aquilo pelo qual nossos corações anseiam. Olha que importante esses últimos 4, 5 parágrafos. O eu destrutivo. A segunda manifestação da nossa batalha interior é o eu destrutivo. Alicia e Greg, um casal da Suíça, tinham problemas há mais de uma década, permanecendo juntos apenas por causa de sua filha. Mas quando ela se mudou para fazer faculdade, os dois decidiram se divorciar. Infelizmente, seus problemas não acabaram por aí. Greg sempre foi um homem razoável, porém, quando o divórcio foi oficializado, as coisas mudaram. Ele cedeu ao ódio. Passou a se dedicar a dificultar a vida de Alicia. Nos anos em que foram casados, ela era extrovertida e dominante, enquanto o marido era submisso. Parecia que a separação o libertara para soltar anos de raiva e agressão reprimidas. Ele vivia comparando sua vida familiar desagradável e disfuncional com o ideal de como as coisas deveriam ter acontecido, culpando a esposa por sua infelicidade. Greg era bem educado e financeiramente independente. Podia ter uma vida tranquila, mas acabou se tornando obcecado por acertar contas do passado. Quando cedemos ao estado do eu destrutivo, nós nos tornamos emocionalmente desequilibrados, impulsivos e voláteis. Um eu destrutivo pode se manifestar como perfeccionismo, ambição excessiva e crueldade, ou vícios em prazer, hábitos desagradáveis ou trabalho. E a partir deste estado, encaramos os outros como competidores e inimigos. Dominá-los ou mostrar nosso poder se torna mais importante do que nosso próprio crescimento e bem-estar. Transformamos amigos e famílias em adversários. Acabamos nos tornando duros e insensíveis. E encontramos poucas pessoas que podemos chamá-las de nossas. Isso nos faz formar relacionamentos doentios. A motivação do eu destrutivo é o hábito viciante de comparar nossas vidas reais com a que achamos que deveria ter sido.
Mas não apenas comparamos, também culpamos o outro por nossa realidade irritante. E a vida se torna uma guerra. E vamos para o terceiro eu, que é o eu inerte. Chamamos a terceira manifestação da nossa batalha interna de o eu inerte. Por toda a vida, Beth se comparou com as irmãs, sempre se considerando inferior. Ela não era tão bonita quanto as outras e uma dificuldade de aprendizado fez com que não conseguisse alcançar o mesmo sucesso profissional que desfrutavam. Para piorar ainda mais a situação, seus pais a acusavam de ser preguiçosa, o que servia apenas para piorar a sua guerra interior. Assim, Beth entrou em um ciclo vicioso. Ela comia em excesso, não fazia exercícios nem trabalhava e perdeu a pouca confiança que já tivera um dia. O pouco dinheiro que conseguia juntar era gasto em investimentos imprudentes. Ela sonhava com a vida que sabia merecer, mas que parecia extremamente fora do seu alcance. As características predominantes de um eu inerte são indiferença, irresponsabilidade, preguiça e procrastinação. Nós perdemos nossa proatividade e motivação. A única atividade que desejamos fazer é sonhar. O que causa a experiência do eu inerte, mais uma vez, é o hábito de se comparar com os outros, porém, enquanto o eu encolhido luta com isso e passa a vida em uma corrida infinita, o eu inerte desiste sem nem mesmo tentar. Nós abrimos mão da esperança de que algo bom aconteça. Se, por algum acaso, temos comportamentos parecidos com o dessas histórias, talvez fiquemos tentados a associá-los imediatamente a hábitos ruins ou características pessoais que precisam ser consertadas. E na tentativa de nos livrarmos do eu encolhido, podemos começar a praticar esportes radicais. Presumimos que a solução para a baixa autoestima seja transmitir para o mundo uma imagem gloriosa, mas inconscientemente isso só aumenta a nossa divisão interior. Com o objetivo de transpor o eu destrutivo, tentamos refinar o nosso comportamento, nossa educação ou nosso discurso. Tentamos nos controlar e nos acalmar, porém acabamos trocando um vício por outro. E, finalmente, para nos libertarmos do estado de inércia, fazemos esforços desesperados para nos arrastar até a academia, desintoxicar nossos corpos ou até limpar os nossos fígados, sem jamais lidar com a nossa consciência. Essas soluções são duradouras? Como podemos nos transformar de verdade sem nos atentarmos à verdade de que esses são apenas sintomas de uma guerra interna mais profunda? Nós vamos fazer uma pequena pausa novamente para uma reflexão e depois vamos passar para a Diksha antes de fazermos qualquer anotação, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Essa leitura realmente ela vai mexer bastante. Provavelmente, na próxima semana, nós vamos fazer um resuminho dos 3 eus em guerra, tá? Porque ele é muito importante a gente fixar bem quais são os 3 eus em guerra. Então, fechem seus olhos. Respire profundamente. Essa pausa é muito importante para a gente refletir e trazer todo esse ensinamento para a nossa consciência. Respire bem profundamente, soltando o ar, devagar.
Observe os momentos em que você não gostou, se incomodou ou odiou a si mesmo. Em que eu, a sua batalha interior, o transformou? Será que foi o eu inerte? O eu destrutivo? Ou o eu encolhido? O ato de nos compararmos nos leva a esse eu em guerra. O eu encolhido, ele costuma sempre se manifestar através de timidez, baixa autoestima, inibição. E ele nos compara com os outros e faz com que a gente se sinta como se não estejamos à altura. Agora, o eu destrutivo, ele faz com que sejamos indiferentes, irresponsáveis, que tenhamos preguiça e que não faça as coisas que devem ser feitas, procrastinando e empurrando com a barriga as coisas que devem ser feitas. O ato da comparação é o que traz aí também o eu inerte. O eu destrutivo, ele já nos transforma em pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente, impulsivas, que muitas vezes estamos obcecados por fazer tudo certo o tempo todo. Sendo perfeccionista, ambicioso e até cruel. Fazendo com que a gente sempre encare todos como competidores. A comparação é sempre comparando a vida que eu tenho com a que eu deveria ter tido, mas tudo não está certo como é. De um modo passivo, observe o impacto desses eus em sua vida. Eu vou pedir para manter os olhos fechados, que eu vou compartilhar a Diksha aqui com vocês. Peço apenas que se abra para receber essa bênção. E que essa Diksha traga para cada um de vocês a observação, a autoobservação, para que você possa identificar esses três eus em guerra.
Iniciando a Diksha. Vamos colocar todo o nosso círculo de almas no centro desta roda para receber também as bênçãos da unidade. Enviando Diksha para todo o nosso planeta Terra. Enviando Diksha especial para Israel, para que se cesse a guerra e que essa Diksha toque o coração dos governantes, de todas as pessoas, trazendo paz. Encerrando a Diksha, vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas. Podemos inspirar profundamente. E então abrir os nossos olhos. E essa foi a nossa leitura de hoje, onde trouxemos a dissolva, a divisão interior, onde trouxemos também os 3 eus em guerra. Então, para quem quer continuar assistindo ou participar das leituras que acontecem toda segunda-feira às 19h30, é só clicar aqui nas redes sociais que tem o link para participar gratuitamente. Gratidão imensa a cada um de vocês.
E até a próxima segunda. O nosso compartilhar, ele não é gravado, é somente com as pessoas presentes aqui. Gratidão a todos e até mais.